Romanos capítulo 4. Abraão creu e foi justificado. Portanto, que diremos sobre nosso pai humano Abraão? Nota de rodapé 1. Algumas traduções trazem a expressão antepassado, quando se refere à ascendência paterna. Entretanto, a King James, neste caso, preservou a forma clássica pai. Paulo sabiamente exalta a memória do grande patriarca da nação israelita e verdadeiro exemplo de pessoa justificada. Tiago 2, 21, versículo 23. Em sua carta aos judeus em Roma. Era comum, na época de Jesus, os mestres judeus citarem a vida de Abraão como exemplo de conquista do favor divino pelas obras. Entretanto, Paulo revela exatamente no pai dos judeus seu melhor exemplo de justificação pela fé. Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 9. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se orgulhar, mas não diante de Deus. Entretanto, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário daquele que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, ao que trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus leva em conta a sua justiça independente de obras. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Nota de rodapé 2. Deus continua considerando e se entristecendo com os pecados cometidos pelo pecador arrependido convertido. Contudo, o Espírito de Deus move esse pecador a reconhecer os erros praticados e confessar seus pecados ao Senhor, que o perdoa e lhe restitui a alegria espiritual do salvo. Salmo 32, do versículo 1 ao 5, Ezequiel capítulo 18, do versículo 23, versículo 27, versículo 28, versículo 32, e Ezequiel 33, do versículo 14 ao versículo 16. Essa imensa felicidade é destinada apenas aos que fizeram a circuncisão, ou é também oferecida aos incircuncisos? Pois afirmamos que, no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Em que momento lhe foi creditada? Antes ou depois de ter sido circuncidado? De fato, não foi depois, mas antes da circuncisão. Nota de rodapé 3. Abraão foi declarado justo cerca de 14 anos antes de ser circuncidado. Gênesis 15, Gênesis 17, Gálatas capítulo 3, versículo 17. Dessa forma, Abraão é também o pai antepassado de todos os crentes gentios, aqueles que não passaram pela circuncisão, porquanto Abraão creu e foi plenamente justificado antes mesmo que o ritual da circuncisão, o sinal dos judeus, fosse instituído. Sendo assim, ele recebeu a marca da circuncisão como o selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, ainda que não tenha sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a favor deles. Ele é igualmente pai dos circuncisos, que não apenas passaram pela circuncisão, mas que também caminham sobre as marcas dos passos da fé que demonstrou nosso pai Abraão antes de ser circuncidado. Porquanto, não foi pela lei que Abraão, ou sua descendência, recebeu a promessa de que ele havia de ser o herdeiro do mundo, ao contrário, foi pela justiça da fé. Nota de rodapé 4. Abraão é o pai de todos os crentes fiéis, judeus ou gentios. Gênesis 12, 3. O domínio completo do mundo pertence à descendência espiritual de Abraão. 1 Coríntios 3, do versículo 21, até 1 Coríntios 6, versículo 2. Porém,
A plena realização dessas promessas aguarda a consumação do reino messiânico, com o glorioso retorno de Jesus Cristo. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Gênesis capítulo 13, versículo 14, versículo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Gênesis 18, 21. Gênesis 17, 8. Salmos... Romanos 17, 8. Acho que é. Salmo 37, 9. Versículo 11, versículo 22, versículo 29, versículo 34 de Salmo 37. Mateus 5, 5. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é nula. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei também não pode haver transgressão. Por esse motivo a promessa procede da fé, para que seja de acordo com a graça, a fim de que a promessa seja garantida a toda a descendência de Abraão, não somente a que é da lei, mas igualmente a que é da fé que Abraão teve. Ele, portanto, é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai, aos olhos de Deus, em que Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perderá a vitalidade de outrora, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Nota de rodapé 5. Abraão passou por momentos de preocupação e ansiedade. Gênesis 17, versículo 17, versículo 18. No entanto, o Senhor não viu nessas manifestações nada que pudesse comprometer a sinceridade da fé de Abraão. A fé madura e firme não se recusa a reconhecer a realidade das dificuldades, mas enfrenta com a segurança de quem tem plena certeza de que o Senhor dos Exércitos, que está à sua frente, é também seu pai amoroso. Sara era 10 anos mais nova que Abraão, todavia há muito passara da idade de gerar filhos. Paulo afirma que Deus é capaz de criar do nada, como fez com o próprio universo, e dar vida aos mortos. Uma alusão ao nascimento de Isaque, quando Abraão e Sara há muitos anos estavam estéreis. Gênesis 18, versículo 11. Paulo segue em seu raciocínio, até comparar a ressurreição de Cristo à promessa da nossa ressurreição, pois ele é o doador da vida e da eternidade. Versículo 24, versículo 25. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu oferecendo glória a Deus. Se fortaleceu oferecendo glória a Deus. Nota de rodapé 6. As obras são a tentativa desesperada da humanidade para conquistar algum direito de reivindicar o favor de Deus. Abraão demonstrou que a fé é a simples e sincera disposição do coração do crente de dar glória a Deus. Primeiro, pelo que já recebeu. Segundo, pela resposta amorosa que virá do seu pai. Um pai sábio e amoroso não dá tudo o que o seu filho pede, mas procura proporcionar-lhe sempre o melhor. Estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras "isso lhe foi atribuído como justiça" foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus considerará justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para nossa completa justificação. Nota de rodapé 7.
A expressão grega aqui, entregar, aparece 2 vezes na Septuaginta e tem a ver com as passagens de Isaías 53, versículos 6 e 12. Cristo foi entregue para ser sacrificado e, assim, expiar definitivamente os pecados de todos os que nele creem. Da mesma maneira, ressuscitou para garantir a plena justificação do seu povo, que herdará as promessas do seu reino. Essas palavras de Paulo se tornaram uma espécie de credo confessional da igreja primitiva.